Quero convidar a todos para que abram a palavra de Deus em Êxodo capítulo de número 4. Êxodo 4. Êxodo capítulo de número 4. Pensando no final do ano e nos desafios que nós temos à nossa frente, eu escolhi este texto para meditar juntamente com os irmãos nesta noite, nesse último domingo de 2025. Então, Êxodo capítulo 4, tá? Capítulo 4. Versos de 1 a 17 diz assim a inerrante palavra do Senhor. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne, de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, quando lemos a tua palavra, Senhor, nosso coração se enche de expectativa e de esperança, sobretudo, de podermos ouvir a tua voz. Por isso, ó Pai, ilumina-nos, a fim de que possamos enxergar a tua palavra como de fato ela o é, a infalível, autoritativa e toda suficiente palavra de Deus para nós. Desvenda os nossos olhos, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no final do ano crescem sim as expectativas. Hoje, durante o louvor da manhã, o irmão falou isso quando estava conduzindo o louvor, hoje à noite também. As expectativas crescem demais. E nós temos essas expectativas oscilando. Ora elas são muito positivas, ora elas são bem negativas. Eu dei uma olhada, não creio absolutamente nisso, de jeito nenhum, pelo contrário, vou combater isso nessa noite. Mas na astrologia, qual é a perspectiva que eles têm de 2026? Ele diz que 2026, eles dizem que é um ano que é regido por Marte, o planeta associado à ação, à coragem, ao impulso, os novos começos. E aí algumas palavras para eles regem esse ano, como por exemplo, ação e impulso, um tempo para iniciativas ousadas, recomeços.
reforçados pelo o número 1 associado ao ano, desafios e transformações e assim por diante. São perspectivas bem positivas até, se você olhar aí para os horóscopos. Se você olhar, nós não temos apenas, de maneira geral, expectativas positivas vindo desse tipo de expectativas religiosas, mas também tem coisa pessimista. Por exemplo, você se lembra que o próximo ano é o ano de eleição, aí você se lembra que confusão, esquerda, direita, tudo aquilo vem à mente de novo, confusão em casa, confusão na igreja, todo mundo de alguma maneira fica preocupado com isso. Como será? Então aquilo que poderia ser, na perspectiva de alguns, muito positivo, de repente, quando você se lembra disso, pelo menos a maioria das pessoas com as quais eu converso, elas pensam logo em algo muito negativo. Mas aí de repente você vê uma propaganda de um banco na TV, no celular, nas redes sociais, dizendo o seguinte: esse é o ano da casa própria, compre sua casa, nós temos facilidade para o financiamento. Agora você vai poder comprar a sua casa com a qual você tanto sonhava. E de repente você olha para as taxas de juros e muito mais, olha para a sua conta, olha para o seu salário e você diz: eu acho que não vai ser nesse ano. O certo, irmãos, que nós olhamos de maneira geral para perspectivas positivas e negativas, mas quando nós chegamos na casa do nosso Deus e ouvimos a sua palavra, o nosso Deus diz: pare de resvalar, pare de resvalar e confie em mim. Não quero que você seja nem demasiadamente confiante, principalmente confiando em você mesmo, mas eu quero que você confie em mim. Também não quero que você seja absolutamente pessimista, vai ser ruim, não tem absolutamente nada, que ano 2026 vai ser terrível. Não, pare de resvalar, confie na providência do nosso Deus. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu olho Moisés também precisando desse tipo de orientação, precisando de crédito, não crédito imobiliário, mas ele mesmo acreditava que o povo não ia confiar nele. E não somente ele precisava de crédito para que o povo lhe confiasse ou confiasse nele, naquilo que ele estava falando, e é isso que ele queria quando questiona o Senhor pela terceira vez, mas ele precisava também de auxílio do próprio Deus, dizendo: eu serei contigo. Ou seja, ele precisava de auxílio providencial. Ele precisava de auxílio providencial. Por esta razão, irmãos, nesta noite eu queria brevemente tratar sobre a seguinte proposição: em face às nossas objeções pessimistas, Yahvé, o Deus do pacto, nos encoraja com crédito e auxílio providencial. Crédito e auxílio providencial. Se você puder guardar no seu coração essas duas coisas a partir desse texto: crédito e auxílio providencial. Em meio ao nosso pessimismo, ou até mesmo o nosso otimismo exagerado, Deus nos lembra que nós precisamos dele nos concedendo crédito. Não crédito para você comprar uma casa própria necessariamente, ele pode até dar isso, mas necessariamente isso, mas não isso, mas crédito para você fazer a vontade dele, para que você vá e faça aquilo que Deus queria que Moisés fizesse, que era a sua vontade. É importante você olhar que desde o capítulo 3 Deus aparece para Moisés. Nós estamos aqui justamente no chamado de Moisés. E aqui a peça, a peça ela é montada, o texto narrativo ele é montado de maneira extraordinária. Um princípio claro que você tem que absorver para entender bem a própria narrativa é que os textos não são lançados aleatoriamente. Você está aqui na terceira objeção de Moisés com relação ao chamado de Deus. O chamado que Deus faz a ele. O chamado de Moisés não se dá no primeiro capítulo, não se dá no segundo capítulo, mas dá no terceiro capítulo, ali Deus já tinha mostrado que ele era providente, misericordioso com ele desde o momento que ele nasceu, e que ele também o escolhera para que ele fosse o libertador de Israel. E agora Deus no capítulo 3 lhe chama, aparece do meio de uma sarça que ardia e não se consumia, ou seja, do ponto de vista de recursos naturais, aquilo não acontece, que o mais óbvio fisicamente falando, do ponto de vista humano, da ciência, a sarça arde e ela vai se consumir. Mas Moisés percebe que ela não se consome, ele se aproxima dela e Deus diz o seguinte: não venha para cá, porque o lugar que estás é terra santa. E Deus já se aproxima e mostra, ou na verdade já se revela a ele, dizendo o seguinte: eu sou Deus que faz aquilo que é impossível aos olhos humanos
Possível. A sarça arder e não se consumir, né, é impossível aos olhos humanos, mas para Deus não. É por essa razão, e essa aqui essa posição, né, dessa informação é importante para você entender agora o que Deus vai fazer com Moisés, porque o povo até poderia não acreditar, a quem Deus vai se revelar apenas no capítulo 19, é só no capítulo 19 que Deus vai dizer diretamente: eu sou o Senhor teu Deus. Mas ele tem todo esse discurso, e Deus prepara o coração de Moisés para que ele tivesse crédito e auxílio providencial. Deus já se revelou para ele como Deus das causas impossíveis. Deus já se revelou como Deus misericordioso. Eu desci, até na linguagem linda, né? Desci para fazê-los subir. Mais uma vez, nada na narrativa, né? Não é para você ficar procurando significados inexistentes. Mas a narrativa, o texto bíblico não é um livro qualquer, né? A interpretação ela é espiritual mesmo, né? Existe todo um ensino que Deus quer dar através destas informações que são aqui colocadas para nós. Então, quando nós chegamos no capítulo 4, Moisés tinha razões sobejas para acreditar em tudo aquilo que Deus falou. Deus já tinha aparecido para ele de maneira maravilhosa. O povo até poderia duvidar, entre aspas, tinha potencial para isso, mas Moisés não, meu irmão. Deus tinha aparecido para Moisés. Só que aí, as duas perguntas que ele faz, e as perguntas de Moisés, irmãos, são muito interessantes. Elas revelam em parte, né, uma verdade. Por isso que a meia-verdade é muito perigosa, né? Olha que ele faz perguntas básicas. E quem sou eu para libertar o povo? Primeira pergunta. Segunda, e quem és tu, Senhor? O povo vai me perguntar, e quem tu és? Aí Deus vai sempre acabando com as objeções dele. Mas Moisés não está satisfeito. Aí nós já entramos no capítulo 4. E é isso que eu quero mostrar. Do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 9, eu quero que você perceba que Deus dá ali crédito para quem não acreditava que não tinha. E do versículo 9 até do versículo 10 até o versículo 17, Deus dá o quê? Auxílio providencial. Não é que o próprio crédito não seja auxílio providencial, mas para dividir melhor para nós entendermos melhor o texto, esses dois pontos só que eu quero trabalhar nessa noite. Deus, em meio à nossa descrença, às nossas oscilações, Ele nos concede então crédito e auxílio providencial. Veja aí o seu texto novamente, versículo de número 1, ele diz: respondeu Moisés, né? Todo mundo pensava que Moisés já ia obedecer, né? Agora Moisés, no diálogo, né? E uma outra informação importante do texto narrativo, né? Você sempre procura quem é ali, quem é o principal personagem, né? Quem é o protagonista da história, que é o próprio Deus, né? Toda narrativa tem um protagonista e um antagonista. O protagonista é o próprio Deus. E pasme, o antagonista aqui, até então, é o próprio Moisés, que está sendo transformado num protagonista também da história. Veja comigo aí o versículo 1, ele diz: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, ou seja, não tenham crédito, eles não vão ouvir, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. É mentira, Moisés. Meus irmãos, olhando para esse texto, e olhando para a vida de Moisés como um todo, e a responsabilidade que é carregar o povo de Deus, você poderia dizer o seguinte: mas pastor Rogério, é claro que Moisés está sendo sincero, e eu no lugar dele diria exatamente as mesmas coisas, e nem precisa você me dizer isso. Nesse meu período de igreja, né, desde os meus 3 anos até hoje, meus 41 anos, eu tenho já a experiência de que quando chega no final do ano, quando a gente vai procurar gente para trabalhar, é uma coisa difícil, meu amigo. Pensa num negócio difícil, arrumar gente para trabalhar. E as desculpas são basicamente as mesmas que são levantadas. Não vou dizer nem desculpa, as justificativas são quase as mesmas que são colocadas aqui por Moisés. Quase as mesmas, né? Ele diz: eles não vão ouvir a minha voz e dirão: o Senhor não te apareceu. Pai, não tenho moral para isso. Não dá, essa tarefa não é para mim. Como é que eu vou carregar o povo de Deus nas minhas costas? Agora, volte para o capítulo 3, versículo 18, por favor. Por isso que eu disse para vocês que a posição aí é importante do texto, porque ele vem desenvolvendo o argumento. Por isso, se você vai começar a ler a Bíblia em 2026, leia sequenciadamente, você vai entender o texto de maneira melhor, ou vai ficar mais claro para você. Versículo 18 diz o seguinte: e ouvirão a tua voz. Deus já disse, eles vão ouvir a tua voz. Irás com os anciãos de Israel. O que Deus disse? Eles vão ouvir. E a objeção de Moisés: eles não vão me ouvir. O que ele está dizendo? Deus está mentindo. Deus não pode estar falando a verdade. Irmãos, se eu tenho uma palavra de Deus, e seja Deus verdadeiro, como disse o apóstolo Paulo, e mentiroso todo homem, sempre eu tenho que ouvir a voz de Deus.
Isso serve não somente para Moisés, mas para mim e para você, que muitas vezes, por exemplo, nós não acreditamos que Deus é capaz de transformar os nossos parentes. E ele disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, Deus vai salvar pessoas e vai salvar através da sua palavra. Sabe o que nós dizemos muitas vezes? Não salva não. O meu parente é muito difícil, não adianta pregar para ele. Nem assim que a gente diz. Não adianta, nem vou dizer. É exatamente a objeção de Moisés, irmão. Você está indo de contra a palavra de Deus. Você está dizendo que Deus está mentindo. Deus diz, Ele vai salvar pessoas através da palavra. Não diga o contrário, que Ele não vai salvar. Porque Ele vai salvar. Ele vai fazer. E o que Moisés diz é o contrário. Deus diz, olha, e eles vão ouvir a tua voz. Diz, não. E se eles não ouvirem? Essa dúvida, ela é pecaminosa. Porque foi a mesma que foi plantada no coração de Eva. Foi isso que Deus disse. Não é bem assim. Perigosíssima. Tá? Essa dúvida é negar realmente, diretamente a vontade do nosso próprio Deus. E aí o versículo 2 ele diz, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Aí Deus então dá aqui para ele crédito. O que Deus faz? Dá 3 sinais para ele. 3. Para você perceber, eu digo já de cara, que não é através dos sinais que Deus quer que o povo acredite, não é. Mas os sinais sim, eles vêm validando aquilo que Deus tem dito, né? Aquilo que Deus vem falando. Mas Deus quer através do discurso. Por isso que ele vai falar, e se eles não crerem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Aí então ele dá 3 sinais para que ele não tenha dúvidas. O primeiro está aí no versículo 2. E perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu, um bordão, anda com ele. E algo muito comum, nada de muito especial. Um bordão bonito, esse é um cajado excepcional, de ouro. Não, um pedaço de madeira morta, que ele carregava com ela, ali já para pastorear. Moisés convivia com aquilo. Deus disse, o que você tem na mão? Porque, irmãos, é via de regra, são coisas comuns que Deus utiliza para nos auxiliar. E a gente às vezes fica esperando uma coisa extraordinária. Deus vai direto a abrir o mar vermelho, ele vai usar o bordão, está aí do seu lado. A sua profissão, aquilo que você sabe fazer. Tem até um livro muito interessante sobre Lutero, né? Acho que é Conversa ao redor da mesa com Lutero, alguma coisa assim, né? Table Talk, que fala justamente que a vida de Lutero era uma vida comum. Ele não era assim, um homem de outro mundo, um homem comum, fazendo seu trabalho comum, e Deus utilizou ele. Deus utiliza pessoas comuns. O poder não está no cajado. Por isso que Francis Schaeffer, pregando um sermão em Êxodo, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte, só que é o seguinte, antes de Deus usar esse cajado nas mãos de Moisés, ele pega esse cajado e torna o cajado de Deus. É assim que ele é conhecido no capítulo 4. Mais na frente, é o cajado de Deus. Porque o poder não está na madeira morta. O poder está no Deus vivo e verdadeiro, que opera independente de pessoas e de recursos. Por isso que ele está dizendo o seguinte, Moisés, se eu faço isso, e o próprio Francis Schaeffer aplica, né? Se eu faço isso através de madeiras mortas, quanto mais através de vocês, homens de pequena fé. Quanto mais através de ti, Moisés. Oh, Moisés, o que falta para ti é fé. E outras coisas mais, né? Há outro pecado aí, não somente a falta de fé, mas outro pecado também no coração de Moisés, que Deus vai revelando no decorrer do texto narrativo. Olha o que ele diz aí, né? Respondeu-lhe um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou em uma serpente. E a gente sabe, está acostumado com essas informações, de que a serpente realmente era um deus lá no Egito, e era o cetro, né, de Faraó, que utilizava, tinha ali de fato uma serpente. O que Deus está dizendo é o seguinte, e aquilo ali representava toda a ciência, todo o conhecimento dos egípcios, e Deus está dizendo o seguinte, eu sou maior do que ele, e vou matá-lo, eu sou mais poderoso do que Faraó. Interessante, irmãos, que Moisés ele tem medo de ir lá, mas não tem medo de Deus, né? Que ele fica dialogando com Deus aqui todo tempo, e isso demonstra também a misericórdia do nosso Deus, né? E Deus, esse Deus é tão poderoso que ele diz o seguinte, lança aí então esse bordão no solo. Ele diz aí no versículo de número 3, né? Virou uma serpente e Moisés fugia dela. É aí que você imagina a cena. Se transforma na serpente, Moisés começa a fugir da serpente, né? Com medo dela. E aí Deus dá uma ordem que eu acho que dificilmente eu e você obedeceríamos. O que Deus diz? Versículo número 4. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega ali, e mais, pela cauda. Meu amigo, eu não entendo de animais peçonhentos, mas eu tenho certeza que
que não se pode pegar uma serpente pelas costas, pela sua cauda. E é justamente isso que ele faz. Ele vai lá, e o texto aqui, hebraico, ele está um pouquinho diferente do que está aqui. Se você ver o versículo 4, diz o seguinte: disse o Senhor Deus a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Quando ele diz pega, a palavra hebraica é agarra, pega, prende ela. Só que quando ele utiliza a segunda vez a palavra, ele diz: estendeu ele a mão e pegou-lhe. Ele pegou com cautela, com medo. Que se eu pegasse, eu, Rogério, já estou confessando meu pecado, se eu pegasse ali, era desse jeito, morrendo de medo, do jeito de Moisés. Se eu pegasse. Mas irmãos, e a aplicação aqui é direta. Se Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente não hesita, a gente faz. Há muitos momentos na nossa vida que nós achamos que nós sabemos mais do que Deus. A gente quer ensinar a Deus sobre culto, nós queremos ensinar a Deus sobre saúde, nós queremos ensinar a Deus sobre pedagogia, nós queremos ensinar a Deus sobre música. Irmãos, quando você está falando com Deus, você não discute com Ele, você obedece o que Ele ordenou. Você pega na cauda dessa serpente, ainda que seja perigosíssimo. Você não pergunta se dar voltas através da muralha vai derrubá-la ou não. Apenas com música, você toca essa trombeta porque Deus mandou. É por isso que, pastor, eu na verdade, Deus tem várias instruções na Bíblia, mas eu não tenho coragem. Meu amigo, você deveria não ter coragem de não fazer aquilo que Deus ordenou. Porque aí sim é muito perigoso você não fazer aquilo que Deus ordenou. Então Deus dá aqui crédito para ele. Deus transforma ali, mais uma vez, mudando, ali a natureza das coisas. Um pedaço de madeira se transforma imediatamente numa serpente. Assim também como uma chama ardia naquela sarça e ela não se consumia. É o Criador entrando em ação, dizendo o seguinte: confia em mim, faz o que eu te ordeno. Está com medo, irmão? Você tem medo de agir? Você tem medo de, eu não sei se dá certo, pastor, eu entrar nisso, eu não sei se vai dar certo. Faz aquilo que Deus ordenou. Faça aquilo que Deus ordenou. Segunda objeção, na verdade, segundo crédito que Deus dá aí para ele, o segundo milagre, ele diz o seguinte: disse o Senhor, estende a mão, versículo 4, versículo 5, para que creiam que te apareceu o Senhor. Aí veja que ele vai evidenciar a informação que aqui o Senhor apareceu para Moisés. O povo poderia não acreditar. Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Versículo 6: disse-lhe mais o Senhor: mete a mão no peito. Ele fez, e tirando-a, eis que a mão estava branca, estava leprosa, branca como a neve. Então ele meteu a mão na roupa, quando ele tirou, a mão estava o quê? Ela estava branca, ela estava com lepra. E a lepra, para você ter ideia, ela é como câncer realmente naquele período, a AIDS nos anos 80, algo dessa natureza. Então era uma doença terrível, terrível mesmo. E Deus, mais uma vez, dá crédito para Moisés, dizendo o seguinte: pega essa doença que o povo acha que é a pior doença que existe, eu vou mostrar que em poucos segundos eu faço o indivíduo adoecer e curo ele imediatamente. E o que ele está dizendo é o seguinte, claramente, irmãos: eu sou o Senhor que controla tudo. E ele vai deixar isso mais claro ainda. Eu controlo sim a saúde, porque nesses dias, inclusive, isso parece nem fazer muito sentido pregar um sermão desse, pertinho daquelas lembranças que nós fazemos uns aos outros, de que o eu desejo para você é saúde, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. E Deus está dizendo que Ele é o Deus que cura, mas é o Deus que adoece também. É o Deus que faz você enfermar e o Deus que faz você curar. Ele pega a pior doença que existe. E aí, irmãos, que fique bem claro que quem está por trás de todas as coisas é o soberano Deus. O câncer existe porque Deus permite. As outras enfermidades existem, irmãos, porque Deus permite. E eu não estou dizendo que Deus fica aplaudindo, sorrindo, de jeito nenhum. Mas eu posso dizer, pelo menos como disse o apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você vai enfermar no ano de 2026 ou ainda em 25, eu não sei. Eu sei de uma coisa: quem vai controlar a sua vida, seja na saúde, seja na doença, é o Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra. Você quer crédito? Deus dá aqui na sua palavra revelada. A história já foi contada como um todo. Primeiro ele transforma o cajado na serpente. Depois ele pega a mão leprosa e transforma essa mão, deixa ela boa novamente, Ela ficou como o restante da sua pele.
Mas aí, imediatamente, irmãos, um terceiro sinal também que é dado aí, ele diz, versículo de número 8: se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Aí o versículo é claro, né? Agora o versículo 9, para deixar mais claro que a ideia realmente era o discurso. Deus queria que eles crescem na palavra de Moisés, assim como Deus aparece para os discípulos também, e ele queria que eles crescem, não por ter visto. Ele diz isso para Tomé claramente: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Aí o versículo 9 ele diz o seguinte: se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do Jordão e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Agora a predição aqui de uma das pragas: Deus vai transformar a água em sangue. Se eles não acreditarem, agora você vai pegar mais um deus dos egípcios, mais um deles, né? Mais um deus dos egípcios, e você vai destruí-los. Como? Você pegar aquilo que, e eu cresci na escola aprendendo aquela frase que todo mundo acha que aqui já ouviu, né? O Egito é dádiva do rio Nilo. Todo mundo lá bebia dessa água, todo mundo precisava dessa água, por isso eles adoravam esse rio. E Deus pega o Deus deles e diz: isso não serve, eu posso transformar isso em água potável para beber, e posso transformar isso em sangue, eu posso fazer o que eu quiser. O que Deus está dizendo? Eu sou maior do que todos os deuses. Só que, sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que Deus ia mostrar esses sinais aqui para todos os povos. Deus ia mandar 10 pragas. Aquilo ia ser um sinal maravilhoso para todos os povos. Deus ia acabar com todos os ídolos dos egípcios. Aí vem lá vários outros deuses, eles adoram até rãs, até seres meio animais, meio seres humanos. Deus vai quebrar com todos os ídolos. Mas sabe de uma coisa? Antes de quebrar com todos os ídolos fora de Israel, Deus quebra os ídolos do coração de Moisés. Ele quebra os ídolos do coração de Moisés, para que Moisés não acreditasse nele mesmo, não fizesse apenas a sua própria vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes quando a gente vê isso acontecendo com os ímpios, né? As coisas erradas acontecendo com o ímpio, o que a gente diz imediatamente? É Deus agindo, é Deus trabalhando. E quando acontece conosco, será que não é Deus trabalhando e justamente destruindo os nossos próprios ídolos, para que nós não acreditemos em nós mesmos? Na minha própria força, na minha própria energia, eu vou fazer nesse ano, eu vou conseguir. Eu vou fazer, pastor, porque realmente eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa habilidosa. Ou eu não vou fazer porque isso aqui vai me fadigar demais. Quantas vezes, irmãos, nós dizemos não para o nosso Deus, justamente com várias objeções, dizendo o seguinte: mas não posso, não tenho crédito para isso. Quando eu decidi entrar no seminário, uma das principais objeções que veio ao meu próprio coração foi: realmente eu não tenho capacidade para isso. E eu ouvi isso de vários outros seminaristas, já convivendo com eles no seminário. Não somente convivi 4 anos no seminário, e depois também há mais de 10 anos estou dando aula no seminário presbiteriano, e vendo quantas vezes ali objeções são colocadas para que eles desenvolvem ou não desenvolvam os seus ministérios pelo seu próprio coração, e Deus vai quebrando com o passar do tempo. Vamos para o nosso segundo ponto. Nosso tempo hoje é um pouquinho mais curto. Vamos aqui, versículo de número 10, ele diz o seguinte: então disse Moisés ao Senhor. Aí você diz o seguinte: agora vai sair eis-me aqui, né? Agora vai sair, envia-me a mim, Senhor, pode enviar. Aí de repente nós chegamos no versículo 10, ele diz o seguinte: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. E mais, ele diz: pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu realmente não sei qual era o problema de Moisés. Talvez, ou realmente, possivelmente ele tinha um problema mesmo na sua língua, né? Na sua fala. E ele percebeu que o seu ministério ia girar muito em torno de algumas ações de diálogos. Era isso que ele ia fazer. Deus falava para ele e ele lá e falava. Ele disse: rapaz, se é para falar, eu não sou um camarada muito bom. Senhor,
muito bem, tu és digno de glória, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, mas eu te digo, o senhor pegou o cara errado. Não sei falar. Não sei falar. Eu sou pesado de língua. Aquilo que nós, como os pastores, né, somos demorados em dizer, os professores de escola dominical dizem muito rápido. Ele era gago, pastor, e pronto. Né? Eu não sei se era de verdade. Pode ser. Até pela maneira que ele diz assim, pesado de língua, né? Pode ser realmente que ele tivesse aí, ainda que o texto não seja muito claro. Talvez apenas ele tivesse medo de falar em público, algo dessa natureza. Ficou reprovado lá na escola de oratória, lá do Egito, não saiu muito bem. Mas o certo é que ele diz aqui claramente, eu sou pesado de línguas. Não sei falar. E aí, a maneira que ele fala, irmãos, é exatamente aquilo que nós fazemos, e é exatamente aquilo que mostra o pecado no nosso coração. Essa maneira como o narrador, ele cita a história, ele diz o seguinte, então disse Moisés, ó Senhor, ele diz, eu nunca fui eloquente, ou seja, o problema está no Senhor, o Senhor não me fez eloquente. Eu estou dizendo não, mas é por causa de ti, porque eu nunca soube falar em público. E mais, o Senhor não errou só lá não. Depois que o Senhor me chamou, até hoje eu estou esperando um milagre, e nada, o Senhor já transformou aqui um cajado numa serpente, o Senhor já falou aqui que vai transformar a água em sangue, mas meu irmão, eu continuo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu continuo ruim de falar. A culpa é de quem? Do Senhor. E veja que, quando nós somos comissionados, irmãos, para alguma tarefa do Senhor, seja para o pastorado, e isso não serve só para o pastorado, mas qualquer área da igreja, mais uma vez, repito, as respostas são sempre as mesmas. E agora, eu saí na desvantagem. No próximo ano eu já sei. Quando der, nesse 2026, quando der em agosto, eu vou começar atrás de gente para trabalhar comigo aqui nos departamentos da IPN, viu? Porque quando eu chegava para trás de um aqui, eu disse, fulano de tal, você não quer trabalhar aqui comigo no departamento? Não, o pastor Diego já falou comigo. Aí eu chegava para o outro e disse, não, o pastor Tiago já falou comigo. Chegava para o outro, não, eu disse, eu perdi todo mundo. E aí, para completar, ficou só aquelas respostas para mim. E aí, irmão, vai trabalhar comigo? Sou pastor, não dá para mim. Com esse departamento não dá. Esse aí não. As respostas são sempre as mesmas. Não, pastor, é porque é o seguinte, eu preciso de mais tempo para mim, para minha casa, para minha família. E eu não estou dizendo, irmãos, que isso não seja lícito. Não estou dizendo que isso não seja correto. Não estou aqui, já até passou esse período, tá? Porque para você entender que essas objeções, infelizmente, mostram, irmãos, que nós duvidamos daquele que nos comissionou, porque se ele nos comissionou, ele há de providenciar tudo. Olha o que ele diz aí, versículo 11, respondeu-lhe o Senhor no diálogo, quem fez a boca do homem? E mais, ou quem faz o mudo? Ou surdo? E aqui Deus diz realmente, irmãos, ele ratifica aquilo que ele disse lá atrás, quando Moisés colocou a mão na roupa, ele tirou e a mão estava leprosa. Deus diz o seguinte, eu não faço só aquela pessoa que é 100% bem de saúde, eu faço realmente, quem está por trás da cegueira, quem está por trás da mudez, sou eu. Quando a pessoa fala, eu permito, quando ela não fala, eu que não deixo ela falar. Isso mostra, irmãos, que Deus está no controle de quê? De tudo nesse mundo. Que aí nós precisamos aprender mais com os nossos capítulos 3 e 5 da confissão de fé, dos decretos e da providência de Deus. Deus providencia tudo, irmãos. Você já viu como é que Deus utiliza pessoas que não sabem falar direito, pessoas que não veem? Você já viu o trabalho nas nossas congregações, feitas por pessoas às vezes que têm limitações físicas, que não consegue ver, mas faz um trabalho extraordinário. Por quê? Porque Deus faz a despeito das nossas dificuldades, irmãos. Ele faz a despeito delas. Ele criou a sua dificuldade. Se você não sabe falar direito, foi Deus que não permitiu que você não soubesse falar direito. Se você não sabe escrever direito, se você tem alguma outra debilidade, se você olhar para os reformadores, todos eles, se eu for citar de um por um aqui, Calvino, Zwingli, todos eles tinham debilidades. Doença não faltava em Calvino, morreu aos 55 anos, mas cheio de doença. Se ele fosse reclamar com relação a isso, realmente não teria feito o que fez. Deus é que coloca essas debilidades, ele faz a despeito de nós. Ele diz, não sou eu o Senhor, versículo 12,
Vai, pois, agora, e eu serei contigo. Olha aqui o auxílio providencial de Deus. Porque se primeiro, Deus dá ali crédito, agora Deus dá auxílio providencial. Nessa objeção de Moisés, nessa quarta objeção de Moisés, diz o seguinte: não dá, eu não sei falar. Deus agora disse: eu vou ser contigo, Moisés. É a coisa mais importante nessa vida, irmãos, que a gente chama de princípio Emanuel, Deus conosco, Deus estará conosco todo o tempo. Você quer uma coisa melhor do que Deus? Muitas vezes a gente pede muita coisa nesse mundo, irmão, mas a coisa mais importante para nós é ter Deus. É por isso que Deus sempre prometeu: eu serei contigo. Para Josué: eu serei contigo. No Salmo 23: ele estará comigo, tu estás comigo. Por quê? Porque a coisa mais importante, irmão, nesse mundo é ter Deus. E ele diz: eu vou estar contigo. Aí você diz o seguinte: agora sim Moisés diz: não, irmãos, mesmo diante do auxílio providencial de Deus, diz o seguinte: eu vou estar contigo, auxiliado pelo próprio Criador dos céus e da terra, por Yahvé, o Deus do pacto. Olha aí o que ele diz, versículo de número 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor. E aqui agora Deus faz isso muito bem, irmãos. Ele vai revelando o que está no coração de Moisés. Moisés vinha escondendo, até que não teve mais como. Versículo de número 13, ele diz: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Era isso que Moisés não queria. E era isso que ele queria dizer a Deus que não dava. Ele disse: pode pegar qualquer outro, menos eu. Já ouviu isso? E aí, meu irmão, vamos trabalhar? Ô, pastor, chama outro. Chama qualquer outro, mas menos eu, por favor. Me deixa aqui, quietinho na minha. E Deus mesmo dizendo: eu vou estar contigo, faz. Aí Deus revela o que está no coração, irmãos. Eu não quero ir, disse Moisés. Não sei se por medo, Moisés começou muito mal, entre aspas, o seu ministério. Quando ele começa a tentar defender o seu povo, o que acontece? Ele diz: quem te fez juiz entre nós, hein? Então eu fico imaginando realmente que não tenha sido fácil para Moisés. Por isso que ele o quê? Foge. Não é fácil para ninguém, irmãos. E eu louvo a Deus pelas pessoas que nós temos aqui para trabalhar. Deixa eu elogiar aqui, porque eu quero elogiar mesmo, nesse sentido. Aqui tem muita gente trabalhando. Louvado seja Deus por isso. Muita gente trabalhando. E aí eu chego aqui, até eu comentei com a minha família: rapaz, eu estou assustado aqui. Nunca vi a IPN desse jeito parada agora no meio de semana. É todo dia tem gente trabalhando. Trabalhando. Eu louvo a Deus por isso, irmãos, pelo trabalho. Mas isso não serve para a gente descansar, mas para querer trabalhar ainda mais em 2026. Então, se você não conseguiu se encaixar em nada até agora, procure trabalhar. Não queira fazer, infelizmente, como Moisés estava sendo preparado pelo Senhor. Deixa eu correr aqui para o final do texto, que ele diz o seguinte, versículo 14, Então se acendeu a ira. Aí Deus acende a ira contra Moisés, irmãos, mas que ira misericordiosa. Olha o que ele diz: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Não é Arão, teu irmão? Olha o auxílio providencial de Deus, não somente dizendo: eu estarei contigo, mas agora também no versículo 14: eu sei que ele fala fluentemente, o auxílio providencial, eu estou fazendo ele se encontrar contigo mais à frente. Vocês vão se encontrar e vai ser o casamento perfeito, porque ele sabe falar, ele não é pesado de língua não. E ele diz: e eis que ele sai ao teu encontro, auxílio providencial, e vendo-te se alegrará em seu coração. Aí versículo 15: tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras: eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Agora o versículo 16 é assustador. Ele diz: ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Que Deus é esse que pega um resmungão, um mentiroso que fica escondendo no seu coração intenções diferentes e transforma numa pessoa que é considerada, ele não é Deus, mas ele vai ser como Deus, porque Deus pega pessoas que infelizmente são defeituosos espiritualmente, defeituosos fisicamente, mas Deus transforma em grandes instrumentos em suas mãos. Esse é o nosso Deus. Que Deus é esse que pegou um indivíduo que estava tentando mentir para ele? Aqui, irmãos, eu e você teria matado Moisés imediatamente. Moisés, veste a sandália, vai morrer agora. Eu mandei você tirar a sandália para você não morrer, agora veste, vai morrer. Calça a sandália. Eu e você teria demitido Moisés imediatamente. Não serve, mentiroso.
enganador, não serve para nós, fala mal, pesado de língua. Mas o nosso Deus, irmãos, pega pessoas defeituosas e usa como instrumento em suas mãos. Amém. Esse é o Deus que chama você para trabalhar para Ele, dizendo: venha, trabalhe para mim, eu vou te dar crédito e auxílio providencial. Olha o que ele diz no final: que auxílio providencial, versículo 17. Exatamente aquilo que Moisés não queria fazer, aquilo que ele rejeitou, ele vai fazer, porque Deus não desiste, irmãos. O versículo 17, ele diz: toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer o sinal. Vai, ide, vá. Aquele Moisés, resmungão, que não ia, acabou indo. Sabe por quê, irmãos? Porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Aí eu quero citar o Salmo 23. Bondade e misericórdia nos seguirão. E a palavra ali, o verbo é fraco, como bem observaram os comentaristas. Perseguir ali, ou seguir ali, é perseguir. Deus vai perseguir a gente, nunca vai desistir de nós. Bondade e misericórdia vai me perseguir, eu fugindo e Deus me trazendo para perto dele. Ele não vai desistir de mim, jamais. Amém. Quero encerrar, irmãos, rapidamente, meu tempo já está esgotado. Versículo, eu queria só trazer aqui 3 aplicações para nós finais, para nós sairmos aqui ruminando esse texto. A primeira delas, irmãos, é antes de cuidar dos outros, antes de cuidar do rebanho do Senhor, antes de fazer a tarefa do Senhor, se lembre: trabalhe o seu próprio coração. Trabalhe o seu próprio coração. Interessante que Deus só ia falar para aquele povo, de fato, lá na frente, mais diretamente, né? Não é que ele não tenha falado aqui, mais diretamente, a partir do capítulo 19, capítulo 20, né? Mas Deus, o que Deus está fazendo aqui? Deus está trabalhando o coração de Moisés, irmãos. Deus, antes de enviar Moisés, Deus está tirando todos os ídolos do coração dele. Está dizendo o seguinte: eu vou trabalhar o meu servo para que ele me sirva. É por esta razão que nós temos textos bíblicos, né? A Bíblia está eivada de instruções dessa natureza. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Toma cuidado de ti mesmo na doutrina. Tira primeiro o trave do teu olho, para depois, enxergando melhor, cuidar do teu próximo. Irmãos, eu queria que vocês aqui, juntamente comigo, saíssemos daqui entendendo o seguinte: antes da gente se envolver com a obra do Senhor, antes mesmo da gente pensar, né, em conduzir o outro, tirar o outro do cativeiro, pense em tirar o seu próprio coração do cativeiro do pecado, porque Deus fez isso com Moisés. Deus não fez isso de graça. Deus está ensinando, irmãos, realmente que líderes doentios, enfermos espiritualmente, eles podem conduzir o povo à enfermidade. Deus deu Arão para ele. Arão, em parte, era enfermo espiritual, tanto que conduziu o povo em uma adoração ao bezerro de ouro, ouvindo a voz do povo. Trabalhe o seu próprio coração. E deixa eu perguntar então para você: como é que está o seu sentimento hoje? Você está pronto para trabalhar para o Senhor? E a ideia de estar pronto é: pastor, você acabou de dizer que Deus me usa a despeito das minhas dificuldades. Exatamente, essa é a minha segunda aplicação. Essa é exatamente a minha segunda aplicação. Você precisa fazer esse autoexame, buscar imediatamente em Deus força suficiente para trabalhar para Ele com arrependimento, né? Tendo uma vez se arrependido dos seus pecados, para poder cuidar melhor do próximo, cuidar melhor do rebanho do Senhor. Isso que Deus fez com Moisés. Mas a segunda coisa, e aí eu quero me valer de uma frase de um comentarista que li para fazer esse termo aqui. Ele diz: Moisés era um homem profundamente inseguro. Aí ele completa: e Deus é o Deus dos inseguros. Moisés era inseguro, irmãos. Se alguma jovem da igreja dissesse assim, né, e visse ali um indivíduo como Moisés e perguntasse para mim: e aí, pastor Rogério, o que o senhor acha? Casa ou não casa com aquele Moisés ali? Eu dizia para ela na hora: case não, minha filha. Não dá certo, você já viu. Homem seguro, pensa no homem seguro. Mas é exatamente isso que o texto ensina, o contrário. Deus usa a gente a despeito da nossa insegurança. E isso não contradiz o que foi dito primeiramente, né? Trabalhe o seu coração, pelo contrário, completa, irmãos. Porque aí vem falar da pressa, de você procurar se reconciliar diante de Deus imediatamente e trabalhar para a sua obra. Porque Deus vai sim utilizar você, independente da sua insegurança.
pela sua misericórdia e graça. Ele vai te dar segurança nele. Ele vai te dar segurança nele. Eu talvez diria para a moça, né? Olha Arão ali, ó. Arão, vai lá, é melhor. Mas Deus não desiste. Ele disse, não é Arão não, é Moisés que eu quero dar para você. Porque, irmãos, é isso que Deus faz. Deus não espera o Rogério ser excelente na oratória, ser excelente pregador para usar. Ele usa a despeito das minhas dificuldades. Eu tenho várias debilidades, mas Deus me usa independente delas. Ele não espera eu melhorar, ficar 100% para poder me usar. Ele já me usa a partir de agora, porque esse é Deus, é o Deus dos inseguros, dos fracos. Ele pega os fracos e dá segurança nele. Sabe por quê? Porque esse Cristo morreu pela sua covardia. Ele não somente foi corajoso quando você foi covarde, ele morreu pela sua covardia. E ele diz, vá, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Última aplicação é, creia na palavra de Deus. A gente gosta muito de olhar para os sinais. Sinais. Mas, irmãos, na dúvida, fique sempre com a Escritura Sagrada. Fique sempre com a palavra de Deus. É essa palavra que vai transformar pessoas. Deus poderia ter feito mais sinais em todo o tempo, até no período de Cristo Jesus. Mas o próprio Cristo Jesus mostra que é através da palavra. Ele disse a lei de Moisés, os profetas e os salmos falam de mim. Essa é a palavra que transforma. É nela que nós devemos confiar. Deus nos abençoe ricamente. Amém.